Oi, gente. Para quem não me conhece, eu sou a Neuzinha Broto. Eu sou mãe de um dependente químico. Além desse canal, eu tenho um Facebook, um Twitter, um Instagram e o blog, aonde eu relato a nossa trajetória, né, nesta caminhada e outros temas e artigos relacionados à dependência química e à codependência. E hoje eu quero falar sobre desligamento emocional, que no meu entendimento, na minha visão, é extremamente importante para a gente seguir com equilíbrio essa caminhada, porque só quem tem um dependente químico dentro de casa sabe o quão difícil é essa nossa caminhada. Hoje tá tudo bem, amanhã já pode não estar. Hoje ele está em recuperação há 20 anos e amanhã ele pode recair. E as recaídas são devastadoras para os dois lados, né? É extremamente difícil, é extremamente dolorida. E a gente sabe que cada recaída é mais dolorida que a outra, né? Tanto para eles quanto pra gente. A gente sabe que as situações vão piorando, né? Se eles não vão buscando. E aí, dentro disso, a gente precisa achar um equilíbrio, precisa achar a melhor forma de lidar com isso. Precisamos achar como tratar o dependente químico, o que fazer com ele e como fazer. E aí a gente começa a pesquisar e começa a ler e começa a conversar com as pessoas e se ouve muito falar em desligamento emocional. E aí pensa assim, não, mas então quer dizer que eu não vou mais amar o meu filho, né? Eu não posso mais amar o meu marido, o meu namorado. Não, não é isso, né? O desligamento emocional é, eu amo o meu filho, mas eu não aceito a doença. Eu amo o meu marido, mas eu não aceito a doença e as atitudes dele em relação a isso. Isso a gente vai adquirindo com o tempo. Não é fácil. É um processo também, né? É um processo, é um aprendizado, é um crescimento. E por que que isso é tão importante? Porque independente das escolhas e do que o nosso dependente químico faz, eu tenho que seguir a minha vida, né? Eu não posso me fechar numa caixinha e viver para o meu dependente químico 24 horas por dia e aceitar tudo que ele faz porque ele está doente ou porque eu ainda não sei que é uma doença, mas ele usa droga, então ele tem algum problema, eu tenho que proteger, eu tenho que fazer tudo por ele. Não é isso, não. Eu amo o meu filho, eu amo o meu dependente químico incondicionalmente, mas eu não aceito de forma alguma, e tô sendo muito sincera com vocês, o que ele faz. Eu não aceito de forma alguma a recaída, eu não aceito que ele fique recaído dentro do meu lar, porque ele é doente, a recaída faz parte, porque isso acontece. Não, eu não aceito. A recaída, ela realmente faz parte. Mas quando eu busco a minha recuperação, quando o adicto põe em prática os evites, quando o adicto segue o programa sugerido nas internações, que é maravilhoso, e aqui eu estou falando dos 12 passos, ele consegue se manter. É difícil? Segundo os adictos que eu conheço, é difícil, mas é possível. Eu conheço muito dependente químico que está muito tempo em recuperação, vencendo um dia após o outro, matando um leão por dia, porque realmente não deve ser fácil, mas é possível. Então, eles podem, se eles se esforçarem, fazer algo, né? Então, eu, Neuza, não aceito por isso, porque o meu filho sabe o caminho, ele conhece muito bem, mas ele precisa fazer algo para isso. E aí as recaídas ficam acontecendo, e a gente vai aceitando, e a gente vai sendo conivente, e quando a gente vê sem querer, a gente já tá vivendo aquele mundo dele ali. E aí a gente já esquece que tem mais filhos, que tem marido, que tem um trabalho, esquecemos da nossa vida, dos nossos sonhos, adoecemos. E aqui eu tô falando também das doenças físicas, o que gera tudo isso, né? Depressão, síndrome do pânico,
tantas e tantas coisas que gera por a gente não cuidar do nosso emocional, por a gente não se alimentar direito, por a gente jogar a toalha muitas das vezes. Ai, agora eu larguei de mão, não vou fazer mais nada, deixa. E aí a gente esquece de tudo. Só que o que é muito importante para nós e que é crucial entendermos que sim, existe uma doença. Ela existe. É comprovado isso. Existe uma doença. Mas eu tenho que lutar ao contrário para ela. É que nem a diabetes. A diabetes existe. Mas se eu não fizer o contrário, eu vou estar sempre doente. O que é o contrário? Eu tenho que evitar as coisas. Eu tenho que me modificar. Eu tenho que agir diferente. E com a dependência química é a mesma coisa. Então, eu tenho que agir diferente para poder ajudar aquele meu familiar. Eu tenho que agir diferente para evitar o uso da droga dentro do meu lar. Eu tenho que agir diferente para que eu possa ter uma serenidade. Aí eu ouço muito assim, porque eu não aguento mais, agora eu larguei de mão, não vou fazer mais nada, porque todo final de semana é isso. Ele chega em casa no domingo ou na segunda-feira, tá lá tirado, jogado. Mas tá bom pra ele. Tá bom pra ele, né? Ele passa o final de semana todo em uso e aí ele vem pra casa, ele tem o conforto do lar, ele tem a cama quentinha, ele tem o banho quente, ele vai receber roupas novas, ele vai ser alimentado, porque daí na hora que ele acorda a gente faz um banquete, né? Porque o coitadinho tava na rua, tava passando trabalho, isso que aquilo. E assim a gente está facilitando o uso do nosso dependente. E assim eu estou me terminando, porque eu passo aqueles 2, 3 dias preocupadíssima, eu passo aqueles 2, 3 dias sem dormir, eu passo aqueles 2, 3 dias pensando tudo que pode estar acontecendo, e aí ele volta para casa e eu fico muito braba, daí a gente discute, daí a gente briga, faz e acontece, mas eu continuo ali, apoiando ele, sem mudança. E isso é um grande problema, porque eu continuo auxiliando com que o meu dependente químico siga em uso. E aí a gente vai passando o tempo e a gente vê assim, nossa, a vida não tem mais graça. Eu já cansei, eu já joguei a toalha. Eu já cansei porque não adianta mais. E aí a gente não vê graça na vida, a gente não vê o dia bonito, a gente não vê as atitudes bonitas que os nossos familiares fazem, né? A gente já não olha mais uma televisão e se eu olho, eu só tô sentada ali, não tô prestando atenção. Se eu tô conversando com a minha família, eu só tô de corpo presente, que nem eu falo. E isso é um grande problema, porque o meu adicto vai continuar usando droga sim, se ele quiser. Ele vai, independente. Eu posso até dizer pra ele assim, porque tu tá me matando, porque eu não aguento mais. Mas ele, se ele quiser usar, ele vai continuar usando. Eu posso estar enferma dentro do hospital. Se ele quiser usar, ele vai continuar usando. Porque eles fazem o que eles querem. E por que eu não posso viver a minha vida e escolher viver a minha vida assim como ele está escolhendo viver a dele? Isso não quer dizer que eu não vou deixar de ajudar. Isso não quer dizer que eu não deixo de amar. O meu filho hoje não está comigo. E eu não deixo de amá-lo. Eu amo incondicionalmente ele. Eu oro todos os dias por ele, mas eu não deixo de fazer as minhas coisas. Imagina se eu estacionasse, se eu não fizesse mais nada. Eu tenho o meu trabalho, eu tenho o meu blog que eu amo escrever, eu tenho as minhas redes sociais, que eu sou apaixonada. Hoje, além do meu trabalho CLT, eu tenho mais 2 trabalhos virtuais que eu faço. Eu tenho a minha filha e eu auxilio ela muito que também trabalha com rede social. Eu também ajudo ela nisso. Eu tenho a minha neta. Eu tenho a doutrina espírita, que é a minha religião de preferência e que eu gosto muito, que me ajuda muito. E aí eu vou abrir mão de tudo isso. Não, eu não posso. Não tenho condições. De que vai adiantar eu abrir mão de tudo isso? Nada. Não vai adiantar nada. Porque ele vai continuar vivendo a vida dele da forma que ele acha que ele tem que viver. O que então eu posso fazer? Aprender a me desligar da doença.
Olhar para o meu dependente químico e saber, eu amo meu filho, mas eu não aceito as atitudes que ele faz. E aí a gente tem que fazer um grande trabalho. É um grande trabalho de reforma íntima e de mudança de conceitos e paradigmas. Não é porque eu sou mãe que eu tenho que aceitar tudo. Não é porque eu sou mãe que eu tenho que ser conivente com as coisas. Por eu ser mãe é que eu tenho que fazer o sentido inverso. Por eu ser mãe é que eu tenho que lutar pelas coisas corretas e mostrar o caminho correto. E assim são com as esposas também. Não é porque a pessoa está casada que ela vai dizer amém porque o marido está fazendo. Não. Porque está destruindo a sua família, porque está se destruindo. E eu sempre falo, a gente termina ficando mais doente do que eles. Só que aí a gente fica doente e estaciona e não faz mais nada. E eles estão doentes fazendo o que eles querem. Então, o desligamento emocional, ele não é nada fácil. Não é fácil. Ele é um processo. A gente vai buscando dia a dia isso, né? E aí eu vou aprendendo e vou conseguindo. E para mim estar bem, eu tenho que cuidar de mim, né? Eu tenho que viver a minha vida independente das escolhas dele, independente do que ele tá fazendo. Para mim ajudar o meu filho, eu tenho que ter mudanças de atitudes. E eu só vou ter essas mudanças de atitude quando eu mudo. Quando eu consigo separar as coisas, porque a gente tem que separar as coisas, né? Quando eu deixar de aceitar tudo que ele faz de errado, né? Passar a mão na cabeça dele, dizendo, né? Ah, não, deixa ele. Não faz barulho, teu irmão tava na rua. Não faz barulho que o teu pai passou 3 dias na rua. E aí, tudo muda dentro de casa. Aí, as crianças já não podem brincar, já não pode correr, já não pode fazer barulho. O meu outro filho já não pode ligar uma televisão. Eu já fico brigando com o marido porque ele tá fazendo barulho. E aí, meu adicto acorda. Ele é o rei da casa. E amanhã depois ele sai e continua fazendo tudo a mesma coisa. E nesse processo... A casa da gente tá um inferno, porque daí os demais familiares brigam, reclamam e com razão, né? Aí o meu emprego já tá em iminência de eu perder meu emprego, e ele tá ali, fazendo a mesma coisa. E o meu esgotamento tá cada vez maior, eu tô cada vez pior. E aí a gente entra num ciclo de só reclamar. E a gente não toma nenhuma ação, nenhuma atitude. E aí a pessoa pode me perguntar assim, tá, mas Neuza, eu faço meu desligamento emocional, eu consigo separar, né? E é possível, e eu conheço muita gente que consegue, não só eu, conheço muita gente que consegue, mas o meu filho não deixa de usar droga. Bom, aí já é outra história, né? Aí já é outro caminho, né? Eu tenho que seguir, sim, com a minha mudança de atitudes, seguir sim com esse meu desligamento emocional, seguir sim amando, mas aí a gente tem que analisar o que tá acontecendo, né? Eu tô sendo conivente, eu tô sendo facilitador em algum momento, em alguma parte desse processo dele, porque o que a gente tem que estancar é isso, deixar de ser facilitadores. Se eu faço essa análise, não, eu não tô sendo facilitadora. E eu conheço muita gente que não é facilitadora e que o filho é dependente químico ainda. Então a minha parte eu estou fazendo, né? A minha parte eu tô fazendo. E aí não houve o despertar dele ainda. Como a gente fala no meio, ainda não teve. Ele não chegou no fundo do poço, né? Não chegou naquele esgotamento. Bah, agora não dá mais pra mim. Agora chega, né? E aí é um processo de cada um. Isso é muito louco, é muito triste a gente falar isso e ouvir isso, mas é um processo de cada um, porque cada um tem o seu tempo. Assim como eu, familiar, tenho o meu tempo, o meu processo de mudança, eles também. Mas agora ele já esteve na rua, ele já esteve preso e ele continua usando e não sei o que. É o tempo de cada um. E aí é um outro trabalho que a gente tem que fazer, né? Tentar entender o tempo de cada um, né?
tô praticando meu desligamento emocional, tô vivendo a minha vida, tô fazendo as minhas coisas, não estou facilitando, mas ele segue no uso, muito comum. E aí a gente tem que seguir buscando a nossa vida, buscando fazer as nossas coisas e estar disponível para ajudar da forma que a gente acha que deve ser ajudado, não da forma que eles querem, porque muitas vezes e eles terminam nos conhecendo, eles sabem como a gente é, eles vêm em busca de ajuda, mas tem que ser da forma deles, e aí a gente termina fazendo, não, vou fazer porque agora ele disse que vai mudar, não. O que eu acho que é o correto para a mudança dele? Ah, ele tá pedindo ajuda? Vai ser do meu jeito? Porque muitas das vezes eles vêm pedir ajuda já do jeito dele, porque a gente, quando já tá há muito tempo na caminhada, a gente já percebe, não, ele tá manipulando de novo. Ele tá pedindo ajuda porque agora ele tá num momento que ele não tem para onde correr. E aí ele quer ajuda, mas do jeito dele. E muitas das vezes a gente se perde nisso e termina fazendo. Então é um cuidado que a gente tem que ter. Então eu volto a afirmar, desligamento emocional ele é possível. Não é da noite pro dia, ele é um processo. Eu tenho que entender, no meu ponto de vista, né? Entender o que é o amor, né? Esse sentimento que a gente tem, né? Que não é porque eu vou fechar as torneiras, não é porque eu vou seguir a minha vida que eu não vou deixar de amar a pessoa. É muito diferente. Então, eu não vou me entregar também para a doença, né? Eu vou seguir a vida. Claro que a gente fica triste com as recaídas, quando a gente descobre certas atitudes que eles estão tomando lá fora, mas isso não vai fazer com que eu pare a minha vida. Não pode fazer com que eu pare a minha vida. Porque eles vão estar seguindo. E eu que vou estar estacionada. Então a gente tem que entender, né? E eu sempre falo nos grupos que a gente confunde os sentimentos. A gente acha que é porque é nosso filho que a gente tem que aceitar tudo porque é o amor da nossa vida, e não é assim, né? Amar não é aceitar tudo. Amar não é fazer tudo. Amar é a gente mostrar o caminho correto. Amar é a gente ter disciplina. Amar é a gente botar regras, limites. E às vezes a gente se perde nisso. Então, aqui, como eu gosto muito, que eu falo muito que é importante a gente buscar e a gente estudar para entender e para a gente melhorar e para a gente ajudar de uma forma mais assertiva, aqui vai mais uma dica, que a gente precisa estudar, precisa entender, precisa saber o que é esse sentimento, né? Ah, eu sou mãe, tá, mas o que engloba eu ser mãe, né? Eu sou mãe e eu devo certas coisas e eu posso certas coisas, né? O meu filho não é o rei da casa, ele não pode ser o rei da casa. O meu filho não pode mandar na casa, quem manda na casa é pai e mãe. E aí entra regras, os limites, que muitas das vezes são esquecidos e que muitas das vezes daí, quando eles estão na ativa, então é uma coisa que a gente deixa passar, né? Por causa que a gente fica com pena. E outra coisa que a gente tem que estudar é os sentimentos, né? Quando a gente fica com pena de uma pessoa, aí tudo estaciona, né? Porque eu parto do princípio de que absolutamente nada é por acaso. E isso eu tenho muito certo pra mim. Absolutamente nada é por acaso. Se essa doença está no meu lar, algo eu tenho que aprender e algo eu tenho que crescer com isso. Não é à toa que a dependência química bateu na minha porta. Não é à toa que eu tenho um adicto dentro de casa, né? E o que eu vou fazer com isso, né? De que forma eu vou agir, como eu vou ajudar, como eu vou me comportar, né? Eu sempre falo que as coisas que acontecem em nossa vida é para o nosso crescimento e para a nossa melhora. E isso é uma coisa que me impulsiona muito, né? Então, o que eu tenho que aprender com isso? É uma pergunta que eu me faço sempre, né? Outra coisa que eu sempre me pergunto assim, Senhor, o que queres que eu faça? E isso me ajudou muito a entender a doença, a entender o desligamento emocional, a praticar esse desligamento emocional.
Outra pergunta, não é pergunta, né? Outro pensamento que eu tenho, se tudo que acontece na minha vida, tudo que acontece, tudo, absolutamente tudo, é com a permissão do poder superior. Então, no meu entendimento, o meu poder superior não faz nada e não nos dá nada. Por mais dolorido que sejam os nossos olhos, não nos dá nada que a gente não possa fazer. Eles não nos dá o fardo mais possível do que eu possa carregar. O fardo que eu tenho hoje, eu posso carregar. O meu poder superior sabia que ele ia me dar esse fardo e que eu ia saber o que fazer com ele e a forma de agir, né? E são com esses questionamentos, com essas certezas que eu tenho, que eu fui trabalhando o desligamento emocional, né? Então, aqui é um recado para as mães. Eu acho que o que é crucial nesse processo é a gente entender que não é porque a gente é mãe que temos que aceitar tudo e fazer tudo, né? Não é porque eu amo meu filho que eu tenho que aceitar e fazer tudo, muito pelo contrário, né? Educar, dar limites, é um papel crucial das mães, né? Para mim é a missão que Deus nos deu, é isso, né? Educar e mostrar o caminho correto. E quando isso não acontece, quando eu fiz tudo isso e isso não acontece, aí já é um outro fator, que daí vai ser para um outro vídeo. Mas independente disso, que eu busque as forças e que eu queira praticar esse desligamento emocional, que eu queira ter uma vida mais equilibrada, independente do que está acontecendo, né? Muitas das vezes nosso adicto está na rua, está no sistema carcerário, mas a vida da gente precisa continuar. É muito difícil, mas é possível. É possível. As ferramentas a gente tem. Assim como o adicto tem todas as ferramentas para não recair, nós temos todas as ferramentas para a gente buscar o nosso equilíbrio, para a gente seguir a nossa vida, para a gente não nos desequilibrar, para a gente não estacionar. Então, eu sugiro para vocês que vocês pensem muito nisso, né? E que busquem literatura sobre desligamento emocional, busquem entender o que é o amor de mãe. Tem muita coisa que a gente pode ler. E aí, se vocês quiserem, vocês me pedem sugestão aqui nos comentários, que eu vou passando para vocês as literaturas. Então, por favor, vocês curtam esse vídeo, vocês compartilhem, se inscrevam no canal, divulguem esse canal, é muito importante vocês divulgarem esse canal para mim, muito importante para a gente levar informação. Deixem nos comentários o que vocês querem que eu aborde aqui, né? As dúvidas que vocês tiverem sobre o que foi falado aqui, vocês também deixem nos comentários. E um grande beijo a todos, muita serenidade, muito equilíbrio, muita busca, muito estudo e até o próximo vídeo. Um beijo!